algumas dicas para os vestibulares 2021 e para o Enem. Primeiro passo para o Enem é que você esteja atualizado com o que ocorre no dia a dia. Esse seu conhecimento você deverá relacioná-lo com química para resolver situações, problemas e poder interpretar gráficos e tabelas. Química faz parte do grupo Ciências da Natureza e suas tecnologias no Exame Nacional do Ensino Médio. Você terá que responder essas questões levando em conta alguns conhecimentos básicos que você aprendeu no decorrer do ensino médio. Essa área do conhecimento, você aborda assuntos gerais, assuntos que vão da tabela periódica a aminoácidos, correto? Então aqui eu posso indicar alguns temas que poderão aparecer em maior evidência. Primeiro, compostos orgânicos. Segundo, leis ponderais e estequiometria. Terceiro, reações orgânicas. E em quarto, termoquímica. Isso daí é um apanhado geral. Depois a gente traz aí modelos atômicos e distribuição eletrônica, soluções, propriedades das substâncias e principalmente forças intermoleculares, equilíbrio, hidrólise e solubilidade, os estados físicos, sistemas e misturas, radioatividade, cinética química, isomeria em química orgânica, propriedades coligativas, variáveis de estados e gases, propriedades periódicas dos elementos, caráter ácido e básico das substâncias orgânicas, em especial aminoácidos, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, no apanhado geral, isso é o Enem. Bom, gente, o vestibular da FUVEST, a primeira fase, ou seja, a primeira etapa, diferentemente do Enem, que apresenta uma matriz mais restrita de competências e habilidades e conteúdos que podem ser cobrados, a da FUVEST é bastante extensa. Grosso modo, podemos dizer que a FUVEST se propõe a cobrar praticamente tudo que é estudado no ensino médio. Primeira fase contendo 90 questões, sendo do tipo múltipla escolha, fechada, duração da prova de 5 horas. Dentro da matéria de Química, a gente, nesse conteúdo classificatório e eliminatório, eu destaco aí conceitos de tabela periódica, cálculo estequiométrico, reações de combustão e química orgânica. Isso na primeira fase. Na segunda fase, são 10 questões, tá? 10 questões aí. Normalmente são questões dissertativas, abertas, né? Tem caráter também classificatório e eliminatório. Sobre a prova de Química, na segunda fase não é necessário estressar com pegadinhas, pois o enunciado costuma ter um comando claro, tá? Além disso, tudo que é apresentado na questão será utilizado. Conhecimentos técnicos e interpretação de dados químicos são a peça-chave para resolver as questões. Se esses dados não forem apresentados, provavelmente a questão trabalhará conceitos cotidianos, seja na cozinha de uma casa ou lá fora na natureza. É importante, se não houver muito tempo para estudar, foca principalmente em entalpia, estequiometria, equilíbrio químico, pilha, eletrólise e radioatividade, além de nunca deixar as funções orgânicas de lado. De um modo geral, eu posso dizer o seguinte, que a FUVEST ela apresenta no seu todo cinética química,
entalpia, ligações das forças intermoleculares, eletroquímica, ligações químicas de um modo geral, iônica, covalente, metálica, cálculos estequiométricos, termoquímica, atomística, funções inorgânicas, equilíbrio químico, soluções, propriedades coligativas, química orgânica no todo, estequiometria, tabela periódica e principalmente esse ano, atentem para as queimadas do Pantanal, reações de combustão. Então ele vai fazer um apanhado geral, ok? A primeira fase do vestibular da Unesp, possui 90 questões no formato de múltipla escolha, sendo que elas são divididas das maneiras de linguagem, ciências humanas, ciência da natureza e matemática. São essas que vão focar a parte de química. São 30 questões distribuídas entre biologia, química, física e matemática. A estrutura do vestibular da Unesp, gente, é semelhante às questões do Enem, principalmente na sua distribuição de tópicos e disciplinas. As duas avaliações, primeira e segunda fase, contam com muitos exercícios de interpretação e compreensão de texto. A prova da Unesp tem um lado muito forte na área de humanidades. Presta bastante atenção aí, por apresentar questões de filosofia, sociologia e uma das principais diferenças entre o vestibular da Unicamp e da FUVEST, tá? No tocante à química, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que para mandar bem nas questões de química desse ano, você precisa conhecer alguns conteúdos, em especial, em função das queimadas que eu disse a vocês anteriormente, termoquímica, eletroquímica, as questões envolvendo pilhas, né? Os famosos carros elétricos aí, tá? Eletrólise, né? Os processos de filtração por eletrólise, concentração de soluções e principalmente cálculo estequiométrico. Além disso, em alguns tópicos costumam aparecer perguntas sobre equilíbrio químico, radioatividade, reações orgânicas, estrutura do átomo e forças intermoleculares. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da Unicamp para encerrar, né? A Unicamp é o seguinte, vocês sabem que a primeira fase foi alterada aí para os dias 6 e 7 de janeiro, né? No dia 6, nós temos aí os cursos de segmento de Ciências Humanas, Artes, Exatas e Tecnológicas. No dia 7, nós temos o segmento de Biológicas e Saúde. O tipo da prova aí é de conhecimentos gerais. A duração mínima é de 3 horas e no máximo 4. Quantidade de questões, 72. Tipo de questão, múltipla escolha, fechada com 4 alternativas, cada questão. Eu vou falar de química, que são 8 questões, ocorrem nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2021. A Unicamp faz uma prova de conhecimentos gerais com duração de 2 dias consecutivos, no máximo 4 horas por dia. Quantidade de questões, 6 questões por disciplina, né, mais a redação. O tipo de questão é um tipo de questão dissertativa aberta, né? Então, o que leva em conta? Vamos analisar aí os dois casos, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, o conteúdo é explorado a partir de situações do cotidiano. Na segunda fase, a segunda prova exige linguagem mais científica, cobrando equações e gráficos, figuras e etc. As questões são contextualizadas e, em algumas delas, as informações disponibilizadas no próprio enunciado constituem a resolução do item. A gente pode dizer que a capacidade de interpretação em química é um dos principais aspectos avaliados em todas as provas da segunda fase que a gente tem observado.
e o candidato deve ser fiel aos comandos do enunciado. Em química, primeira e segunda fase, o que aparece? Bom, esse ano a gente tem a expectativa da química ambiental ser mais abrangente. Problemas ambientais, em especial as queimadas que ocorreram, né? Apesar dessa obviedade, pode aparecer isso daí. Estequiometria, as ligações químicas, as reações inorgânicas, ácido-base, ácido-sal, sal e base, e etc., né? As termoquímica, substância e mistura, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica, funções orgânicas, isomeria e especial, reforçando as reações orgânicas. Então é isso que nós temos no conjunto dos 4 grandes que deve ocorrer, contando com o Enem e as 3 paulistas aí, VUNESP, Unicamp e FUVEST, ok? E nós desejamos que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada. Um abraço!